Então, prosseguindo, agora nós vamos para os nossos modelos complexos, alguns já descobertos e ainda muitos sendo pesquisados a serem revelados, né, para nós. Mas vamos então com o que nós já temos. Então, nós temos aqui, no primeiro momento, o filtro de relação. O filtro de relação ele é muito interessante porque tem a ver com a forma com que você se relaciona, né, com o que é apresentado na tua vida. Então, veja só, algumas pessoas, elas veem as coisas por suas semelhanças. No que nós somos semelhantes? No que isso é parecido com aquilo? Né? Aonde, por exemplo, eu e a outra pessoa somos iguais, parecidas, né? Temos sonhos, somos pessoas que sonham, somos pessoas que muitas das vezes nos magoamos com um acontecimento, né? Então somos seres humanos, então essas pessoas semelhanças, elas privilegiam ver o que há de semelhante nas situações, nas coisas e nas pessoas. Mas também há aqueles que conseguem perceber o que é diferente, né? Então, o que há de diferente nisso e naquilo? O que há de diferente no comportamento do outro e no meu comportamento? No meu jeito de ser e no jeito de outra pessoa ser, né? E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida é que esses dois padrões, a semelhança e a diferenciação, eles em alguns contextos eles podem ser muito bons, mas em alguns contextos talvez não sejam tão legais. Por quê? Porque se eu for começar a observar o outro pelo que eu sou diferente dele, aquilo muitas vezes pode me afastar dessa pessoa. Quando eu tenho um padrão de buscar ver, embora sejamos pessoas que tenham personalidades diferentes, mas o que a gente tem de comum, o que a gente tem de semelhante, a gente acaba se aproximando mais da pessoa. São olhares diferentes, né? Então, a gente tem aí pessoas que trabalham com essa semelhança, melhor, elas estão o tempo todo detectando o que é semelhante, né? E realmente elas acabam deletando, muitas das vezes, aquilo que não é semelhante. Elas não dão muita atenção a isso. Então, até se elas mudam de emprego, elas é como se elas não tivessem mudado, porque elas conseguem ver, tanto no emprego passado como no atual, coisas semelhantes, e isso dá uma segurança também para essas pessoas, né? Já os diferentes não, eles estão o tempo todo focados com aquilo que é diferente deles, né? E eles têm essa necessidade também de fazer coisas diferentes, né? De promover essas mudanças, né? De fazer essas coisas acontecerem de uma outra forma. Então aqui nós temos os semelhantes e aqui nós temos os que estão trabalhando em nível de diferenças. Só que dentro da estrutura dos semelhantes, existe também os semelhantes com exceção. Quer dizer o quê? Eles veem as coisas num primeiro momento que são semelhantes, mas em outro momento eles conseguem perceber o que há de diferente. Então, por isso, semelhanças com exceção, né? Há também os semelhantes e diferentes, ou seja, as pessoas que conseguem observar, né, aquilo que é semelhante e diferente, tanto numa situação como em outra. Há os diferentes com exceção. Ai, Soraya, o que é isso? Eu vejo as diferenças no primeiro momento, mas depois eu entro em contato com aquilo que há de semelhante, né? E existe a figura do diferente, né? O diferente propriamente dito. Ok? Então, esse é o nosso primeiro metaprograma complexo, o filtro de relação. Aí veja com qual deles você se identifica e mentalmente pense em pessoas que se identifiquem mais com o outro metaprograma. Tá? E veja em que contextos é interessante a gente estar usando um metaprograma ou em que contexto é interessante a gente estar se flexibilizando para estar usando um outro metaprograma. E aí fica a dica, né? Que nos relacionamentos, quando a gente quer conviver melhor, de forma mais harmoniosa,
vale esse metaprograma aí do semelhança, porque a gente acaba encontrando formas de nos aproximar mais do outro, porque a gente identifica no outro um tantinho também do perfil do ser humano que nós também somos, tá? Então, fica aqui a dica. Ok, agora nós vamos para mais um metaprograma. É o filtro de direção de atenção. Mas o que é isso, Soraya? É quando a pessoa a gente consegue observar o nível de interesse que a pessoa tem pelo outro, né? Então, a gente precisa estar no relacionamento com o outro, observando se a pessoa leva em consideração a nós, se ela leva em consideração as nossas reações, né, ao que a gente está dando como um feedback no nosso relacionamento. Porque existem pessoas que elas são muito voltadas para si mesmas, sabe? Então, são pessoas assim que têm um certo distanciamento, que têm medo de aproximação, eles têm muito medo de aproximação, sabe? E são pessoas que as decisões deles são pautadas naquilo que eles interiormente eles consideram como o que é o certo, o que deve ser feito, o que deve ser ressaltado, de acordo com aqueles padrões internos dele. Só que ele não leva em consideração se aquilo que ele está fazendo, se está afetando o outro, se o outro está confortável nessa relação, se está beneficiando ambas as partes, sabe? Se de alguma forma está sendo algo poderoso, algo que realmente possa estar sendo fortalecedor. E existe também um filtro de direção, né, da atenção, que é o outro, que é justamente o contrário. É quando a pessoa busca ter mais aproximação, onde a pessoa busca entender melhor o que está acontecendo com o outro, onde as suas atitudes podem estar tendo uma repercussão favorável, aonde as atitudes podem estar sendo algo, estar prejudicando a harmonia do coletivo, e tem esse olhar, tem esse interesse pelo outro, né, para que possa estar agindo, interagindo de uma forma mais eficaz, mais produtiva para todos os lados. Então, existe o si mesmo, ele tem em relação aos relacionamentos, o parâmetro dele é o que ele pensa, é o que ele acha certo, o que ele acha correto, independente de olhar fora o como o outro está se sentindo, né? Independente, o feedback dele é justamente o como ele acha em relação àquilo que ele pensa, e se aquilo que ele fez está certo. Então, esse padrão é interno, ou seja, o foco dele é em si mesmo. E o foco em relação ao outro é justamente o contrário. Quando eu levo em consideração como a minha atitude repercute no outro, né? O feedback que eu posso ter a partir do momento que esse outro me sinaliza, né? Que observo como reage. Então, são pessoas que querem estar mais próximas do outro, são pessoas que têm mais interesse pelo outro, são pessoas que realmente têm, assim, uma gama de interesse diferente, interesse no outro. Ok? Então, esse foi mais um metaprograma que a gente estudou agora, ok?